Qual governo trouxe melhor reajuste para os aposentados? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Nós conversamos muito sobre a questão do reajuste dos aposentados que ganham acima do mínimo. Já vimos que existe esse reajuste pelo INPC, que é menor do que o reajuste que é feito para o salário mínimo. Então, quem ganha um salário mínimo acaba tendo um reajuste maior do que quem ganha mais de um salário mínimo. E aí isso complica muito, porque ao longo dos anos o valor do benefício vai sendo defasado, né? E aí quem começou lá atrás ganhando 3, 2, 4 salários mínimos de aposentadoria, hoje, né, está perto, né, ou já ganhando um salário mínimo, e isso é muito complicado. As pessoas discutiram muito nos comentários em relação a qual governo trouxe melhor reajuste para os aposentados, né? E se isso foi bom ou ruim, se foi justo ou não foi. Então, muita gente conversou sobre isso, discutiu sobre isso nos comentários, e eu trouxe aqui, né, essa comparação para você ter uma noção de qual governo trouxe melhor reajuste para os aposentados, ok? E são poucos anos, tá? Eu vou começar com o governo Lula, não o governo inteiro, tá? Mas de 2008 para frente, ok? Rapidinho a gente acaba a tabela terminando em 2022, tá? Até o governo Bolsonaro para a gente fazer essa comparação de ajustes, ok? Começando aqui na tabela, nos últimos anos do governo Lula, 2008 a 2010, ok? Nós temos aqui, ó, em 2008 o salário mínimo teve um reajuste de 9,21%. Já os beneficiários do INSS tiveram um reajuste de só 5%, né? É uma diferença grande. Em 2009, o salário mínimo teve um reajuste de 12,05% e os aposentados 5,92%. Outra diferença muito grande. Tá? E em 2010, quem ganhou o salário mínimo recebeu um reajuste de 9,68% e os aposentados apenas de 6,14%. Então a gente viu aqui que nos últimos anos do governo Lula, né, tivemos aí uma diferença muito grande, tá? Entre quem recebia o mínimo e quem recebia mais do que o mínimo, ok? E aí depois tivemos o governo Dilma, tá? Que começou em janeiro de 2011 e foi até meados de 2016. Então em 2011, no governo Dilma, né, já no comecinho aqui, ó, quem recebeu um salário mínimo teve um aumento de 6,36% e o aposentado 6,47%. Essa diferença já diminuiu, foi bem próximo ao aumento, tá? Em 2012 foi 14,13% para quem ganhou o mínimo e para quem ganhou acima do mínimo 6,08%, né? Já tivemos aí um aumento de diferença muito grande. Quem recebeu um salário mínimo teve um aumento mais do que o dobro, tá? Dos beneficiários do INSS. Em 2013, 9% para quem recebeu o mínimo e 6,20% para quem recebeu acima. Em 2014, 6,78% e para quem recebeu acima, beneficiário do INSS, 5,56%. A diferença diminuiu um pouquinho. Tá? Em 2015, 8,84% para quem recebeu o mínimo e 6,23% para os benefícios do INSS, né, já aumentou um pouco a diferença. Tá? Em 2016, 11,68% para quem recebeu o mínimo e 11,28% para quem era beneficiário do INSS, para quem ganhava mais do que o mínimo. Então a diferença foi bem pequenininha, né, bem pequenininha mesmo, 0,40%. Tá? Não chegou nem 1% de diferença. Então em 2016 já tivemos uma diferença bem pequenininha. Tá? Só que em 2016 o finalzinho do governo foi do Michel Temer, ok? E foi até 2018, tá? Aí aqui, ó, 2017, 6,48 para quem recebeu um salário mínimo e 6,58 para quem recebeu mais, os beneficiários do INSS. Então aqui em 2017 houve uma inversão. Tá? Em 2017, no governo Temer, quem recebeu mais do que um salário mínimo teve um aumento maior de quem recebeu um salário mínimo. Tá? Em 2018, continuando aqui, né, o governo, né, do Michel Temer, tá aqui, ó. Quem recebeu um salário mínimo teve um aumento de 1,81%. E quem recebeu o benefício do INSS, né, então o salário maior do que o mínimo, recebeu 2,07, perdão, por cento. Ou seja, de novo, tivemos essa inversão, tá, no governo Temer, né, trazendo aí
um benefício maior para quem recebia mais do que o mínimo, tá? E aí começamos 2019, tá? No governo Bolsonaro, que vai até 2022, ok? Aí tá aqui, ó, no governo Bolsonaro, 2019, aqui ó, acho que é a maior comparação que o pessoal quer fazer, quem recebeu um salário mínimo, né, teve um aumento de 4,61%. E quem recebeu outro benefício que não que fosse mais do que o mínimo recebeu só 3,43, uma diferença aí de 1,20%, tá? Em 2020, quem recebeu um salário mínimo teve um aumento de 4,70 e quem recebeu acima teve um aumento de 4,48, uma diferença muito pequenininha também, tá? Em 2021, quem recebeu um salário mínimo teve um aumento de 5,26%, tá? E quem recebeu acima o benefício do INSS teve um aumento de 5,45%, ou seja, inverteu, tá? Quem recebeu um salário mínimo em 2021 teve um aumento menor, tá? Tivemos essa mesma questão no governo Temer, né? Então inverteu aqui. Então no governo Bolsonaro, né, começou com uma diferença de 1 e pouco por cento, depois abaixou para 0,30%, tá? 22, né, por cento, bem pouquinho mesmo, e aí já em 2021 inverteu, né, quem recebia acima do mínimo teve um aumento maior, tá, de 5,45. E no último ano dele, quem recebeu um salário mínimo recebeu 10,58% de aumento, e quem teve outro benefício para o INSS acima do mínimo recebeu 10,16%, uma diferença ínfima também. Então nós vemos aqui que no governo Bolsonaro tivemos 3 anos com diferenças bem pequenininhas, tá? Em 2021 essa diferença inverteu, tá? Quem recebeu acima do mínimo recebeu um aumento de 5,45%, tá? Essa tabela aqui eu estou pegando de um projeto de lei do deputado Pompeu de Matos, tá? Que é o PL 1468 de 2023, que trata do quinquênio, ok? Né? Foi aqui que eu busquei essa informação dessa diferenciação, tá? De quem recebeu o mínimo e quem recebeu acima do mínimo, tá? E se a gente lembrar aqui, no finalzinho do governo Lula, tá? Comparando os últimos 3 anos com o governo Bolsonaro, né, de 4 anos, tivemos aumentos maiores, tá? 5% para quem ganhou acima para 9,21, tá? No 2008, 5,92 para 12,05 e depois 6,14, perdão, para 9,68. Então tivemos diferenças bem maiores aqui para quem recebeu acima do mínimo, né? E em relação ao governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro tivemos diferenças bem pequenas, inclusive no ano de 2021 tivemos a inversão, tá? Que foi 5,45 para quem recebeu acima do mínimo e 5,26 para quem recebeu abaixo um salário mínimo, tá bom? Pessoal, essa foi a tabela que eu tinha para trazer para vocês. Comenta aqui no vídeo o que você acha de tudo isso, dessas diferenças, qual governo foi melhor para você, qual foi pior, onde você conseguiu se dar melhor, né, comprar melhor as coisas, né, onde estava melhor a economia, no governo Lula, bem lá no começo, tá? Ou no governo Bolsonaro, e também agora no governo Lula atual. Fala pra gente o que você acha de tudo isso, como você acha que vamos seguir aí os rumos da economia e aguardamos ansiosamente aí um reajuste decente, né, para os aposentados, para que eles venham ter aí uma valorização no seu benefício, né, não uma depreciação, né, do benefício, por assim dizer, porque o reajuste é tão pequeno que você não consegue suprir as suas necessidades do ano seguinte. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.